Ô Clarissa, a gente está nesse bloco do olhar nacional da coisa, né? Como é que reflete isso aqui no Brasil? Quem é o Brasil nessa fila do conflito? Quem é o governo atual brasileiro? Qual é o tom em relação à Síria? Elisa, muito bom dia para dia. você, bom dia para a Renata que estava aqui com a gente agora e para todo mundo que está acompanhando o live. Elisa, o governo brasileiro se vê aí numa situação bastante delicada em relação a Bashar al-Assad, porque tem uma preocupação do Itamaraty e de todas as instâncias do governo relacionadas à área internacional para não criar nenhuma nova polêmica com conflitos externos. A gente já teve ali várias declarações do presidente Lula que provocaram atritos, provocaram polêmica na guerra da Ucrânia, também na guerra lá em Israel. Tudo isso trouxe desgaste para o governo brasileiro na esfera internacional e o que eu ouço ali no entorno do presidente Lula é que a ideia é evitar que esse quadro que a gente viu no passado recente se repita aqui nesse caso da crise na Síria. Por que a Síria é um ponto ali delicado para o presidente Lula em especial? Porque lá atrás, em 2010, durante o seu segundo mandato, Lula prestou ali uma homenagem, deu uma condecoração a Bashar al-Assad, porque foi uma espécie de retribuição a uma visita feita por ele a Damasco durante o seu governo. Era um gesto absolutamente ali diplomático, não significa, em hipótese alguma, um endosso ao que aconteceu durante o regime de Bashar al-Assad. Ainda assim, claro que isso acaba servindo de munição para a oposição. Então, por enquanto, o que a gente tem visto? O presidente Lula silenciou em relação a esse assunto, vai deixar a cargo do Itamaraty, pelo menos essa é a ideia, segundo os relatos que eu tive, qualquer tipo de manifestação. Como a Renata Varandas trouxe para a gente aqui anteriormente, a gente viu a divulgação dessa nota que o Itamaraty soltou, que ela não veio depois da queda, é importante a gente ressaltar isso, ela não vem depois da queda de Bashar al-Assad, ela foi divulgada na noite de sábado, quando havia uma escalada muito intensa do conflito, havia já uma expectativa para uma possível queda de Bashar al-Assad, mas ela ainda não estava concretizada. Então, essa nota ela vai muito voltada à assistência aos brasileiros que estiverem lá, à recomendação para que eles deixem essa zona de conflito e a garantia ali, a defesa de que todos os trâmites de países envolvidos e de instâncias internacionais respeitem o direito humanitário ali nessa região. Então, foi uma nota bastante genérica, digamos assim, né? Uma posição muito preliminar em relação ao conflito. Outros chefes de Estado pelo mundo fizeram manifestações explícitas, concretas, inclusive o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também o futuro presidente Donald Trump, presidente eleito. Isso só para citar alguns exemplos. Muitos chefes de Estado se manifestaram, dada a polêmica que cerca o regime de Bashar al-Assad lá na Síria. Então, por enquanto, pelo menos, claro que isso pode ser revisto, a gente sabe como funciona o presidente Lula no momento em que ele tiver uma agenda pública e for provocado a se manifestar sobre isso. Em geral, ele fala, mas claro, isso tudo vai ser desenhado com muita cautela, segundo os relatos que eu tive. Tem uma preocupação de acertar no tom e evitar atritos como os que a gente viu nos casos da guerra da Ucrânia e no caso de Israel. Lembrando, Israel declarou Lula persona não grata por causa do tom adotado nas declarações. Não que o presidente quisesse voltar atrás, mas quando, por exemplo, um exemplo que foi lembrado para mim por uma das fontes com as quais eu falei, foi aquele momento em que ele fez uma associação com o Holocausto. Então, assim, tem uma preocupação, um cuidado para que, no momento em que Lula vá se manifestar, espera-se que em algum momento ele o faça, ele seja muito cauteloso, muito cuidadoso com o uso das palavras para evitar que isso alimente, subsidie os seus adversários.